Boa tarde, começa agora BCD dos Bichos, o programa mais animal da Web TV. Toda sexta-feira, a partir da 1 da tarde, a doutora Marta Lete Capelli, da Clínica Veterinária São Bernardo, está aqui para falar sobre a saúde dos animais de estimação, a saúde dos bichos em geral. E o tema do programa de hoje vai ser animais silvestres. Certo, doutora Marta, tem uma convidada hoje? Pois é, hoje a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Melissa Sansoni Mauro, da Clínica Fauna de Especialidade. Ela trabalha com animais silvestres e uma das poucas da região. Tudo bem, Melissa? Tudo bem, Marta. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, prazer pelo convite. E vocês podem acessar, mandar pergunta, enviar sugestões para o programa. Estamos à disposição. Isso, o programa é seu. Basta você ir aqui embaixo, tá vendo ali? Tem o seu nome e tem a parte para colocar a sua mensagem. Se você tem um animal silvestre, já teve, pensa em ter, agora é a hora. Pode mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida, que a doutora Marta e a doutora Melissa estarão aqui para conversar diretamente com vocês. Você escreve aí, eu já recebo imediatamente aqui. Você também pode mandar e-mail para o e-mail do programa, que é abcdosbichos@uol.com.br, ou você pode mandar uma imagem do seu animal, pode mandar sua mensagem, a gente vai ter o maior prazer de colocar aqui. Ou também nos seguir pelo Twitter, que é o @abcdosbichos. Bom, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o nosso bate-papo. À vontade, doutoras. Melissa, eu gostaria de saber, na sua clínica, quais são os animais silvestres que mais frequentemente precisam da sua ajuda? Então, a gente atende de vários tipos de animais, mas assim, então, os pequenos roedores, então, hamster a gente atende bastante, porquinho da Índia, chinchila, os répteis que a gente costuma atender, então tem as iguanas, os jabutis, os tigres do Mississippi, mas o forte realmente que as pessoas têm muito em casa são as aves. Então, calopsita, papagaio, periquito, canário, né, arara, as pessoas hoje em dia têm muita ave como pet em casa. Ô, doutora, tigre do Mississippi? Isso. Para quem não conhece como eu imaginei um tigre com os dentes de... Não, na verdade ele é um quelônio, né? Ele que eu não tenho a menor ideia o que é um quelônio. Então vamos lá, então é assim, ele é como se fosse um jabutizinho, só que é um animal que vive em água doce, certo. Tá? Então existe o tigre do Mississippi, que é um animal que é de fora, ele vem dos Estados Unidos, e existe o tigre d'água, que é um animal da nossa fauna brasileira, tá? Ele é um cágado, tá? Certo. Que é um primo de um jabuti. A grosso modo, uma tartaruguinha. É uma tartaruga, que na verdade a tartaruga ela vive no mar, né? Certo. Tem essa diferença entre cágado, jabuti e tartaruga. Ou seja, o que o mundo leigo chama tudo de tartaruga tem não é bem tudo uma É tartaruga. bem agressivo esse tigre, essa tartaruga tigre. Tem um que é mais agressivo ainda, que chama tartaruga mordedora, né? Que é um animal que é um carnívoro, que daí sim, ele na hora que for realmente morder, ele arranca um pedacinho da sua musculatura, tá? Melissa, eu estou curiosa de saber se assim, quais são os casos mais comuns? São doenças ou são assim cuidados inadequados de má alimentação, má higiene, assim, manter o animal em cativeiro sob condições não adequadas? Na verdade, acho que é uma somatória, né? Então, tudo começa com uma falta de orientação, então vem uma alimentação errada e daí vem as doenças que eles acabam tendo. Então, o problema respiratório em ave é muito comum, né? E às vezes poderia ser corrigido com um ambiente adequado, com uma alimentação adequada, com bastante vitamina A, né? Então, assim, às vezes falta muita informação para o proprietário realmente. Tá certo. E você costuma fazer procedimentos cirúrgicos em animais silvestres? Sim, bastante, na verdade. Assim, hoje em dia a gente faz bastante cirurgia em animais silvestres com uma frequência bem alta. E daí tudo, desde fraturas, remoção de tumores, amputações de membro, porque às vezes o membro já vem necrosado, né? Já vem sem a vascularização, então tem que ser feitas as amputações também. Então se faz bastante cirurgia nesses animais, sempre com anestesia. Antes se faz exames pré-operatórios também, então se colhe um sangue, dependendo do animal se faz um eletro, um ultrassom, um raio-x. Tudo isso se faz na Clínica Fauna? Lá na Fauna, a gente é um centro de especialidades que a gente faz todos esses exames lá dentro mesmo. Aqui na região. No Rude Ramos, aqui na região, em São Bernardo. E doutora Melissa, a Juliana Garcia, ela pergunta o seguinte: animais silvestres também tomam vacina?
Não, então assim, a maioria desses animais, eles não recebem vacina, a não ser os ferrets, né? Então os furões que as pessoas têm em casa, eles são vacinados para sinomose e para raiva. Mas os outros animais, então, papagaio, coelho, sagui, né? As pessoas têm muita dúvida em relação à vacinação de raiva em sagui, assim, não se faz vacina nesses outros animais. Tirando os ferrets, não se faz vacinação. Perfeito. Melissa, a gente está falando de vários animais que talvez vocês nunca tenham visto pessoalmente. Qual foi o caso assim mais inusitado que você atendeu, uma coisa assim que marcou na sua carreira? Igi, tem vários casos, né? Assim, cada um com a sua particularidade. Você tem alguma imagem para... Você trouxe alguma imagem de alguns animais? Tem, a gente trouxe algumas imagens também. Se vocês quiserem tá vendo, a gente pode estar mostrando, a gente vai falando do que aconteceu com cada animalzinho. Maravilha. Enquanto eles preparam, a Karina gostaria de saber o seguinte: remédio, anestesia, alimento para animal silvestre é diferente dos outros animais domésticos mais comuns, como o cachorrinho, como o gatinho? Cão e gato. Então, assim, é diferente, a alimentação é bastante diferenciada, né? Hoje em dia existem rações específicas para cada animal, do mesmo jeito que, por exemplo, existe a raçãozinha para o cachorro, para o gato, existe para o papagaio, para o sabiá, para o jabuti. Então, existem alimentações diferenciadas. E a medicação, as medicações nem sempre, né? Assim, nem todas as firmas têm interesse de fazer medicações para animais silvestres, porque às vezes financeiramente não vale a pena. Então, às vezes a gente acaba extrapolando com as doses certas para cada tipo de animal, mas a gente usa muito medicação de cão e gato, medicações humanas, com as doses que são totalmente diferenciadas para esses animais. Tá? Melissa, eu queria esclarecer uma coisa. A pessoa que tem um papagaio em casa, ela às vezes até deixa de procurar ajuda médica, de medo de ser denunciada, e esse animal acaba até morrendo por falta de cuidado, de medo de sofrer essa denúncia. Essa pessoa que tem um papagaio em casa, que cuida direitinho e tudo mais, ela tem como legalizar essa situação dela ou não? Tá. Isso é muito comum de acontecer, a gente recebe muitas ligações lá na clínica: meu papagaio machucou a pata, eu queria levar, mas eu tenho medo de vocês me apreenderem o animal. Então isso o proprietário pode ficar tranquilo, que em nenhuma clínica, né, que a gente conhece, nunca vai apreender o animal, sendo ele legalizado ou não legalizado, tá? O nosso papel é orientar o proprietário que, se tem ilegal, fica ciente que não pode ser mais legalizado. Hoje em dia não se legaliza nenhum animal da fauna brasileira, então o nosso papel é alertar. Se quiser, de repente, um outro companheiro para esse papagaio que é ilegal, comprar já legalizado, tá? Com o microchip do IBAMA, nos pet shops já tudo direitinho, tá certo? A Ana Luísa Camargo aproveita para perguntar se ela pode ter uma lontra em casa. Não, uma lontra não. É um animal bastante complicado, né? Então, assim, em relação a manejo, em relação ao ambiente. Então, tem alguns animais que eles acabam se tornando um pouquinho inviáveis. É um animal que pode se tornar um pouquinho agressivo também. Então, a mordida desses animais, assim, é bastante severa, né? Então, tem alguns animaizinhos que realmente a gente não recomenda ter em casa, tá? Que deixa no zoológico, deixa na natureza, deixa no cantinho deles. Onde será que ela viu uma lontra? Em Você casa. viu, Ana Luísa? Você viu? Passa pra gente fazendo onde você um gancho com essa pergunta da Ana Luísa, pelo fato da pessoa adquirir um animal que nem conhece, na verdade, se é agressivo ou o tamanho que vai ficar. Por exemplo, pega um jacarezinho, de repente, dali 2 anos, o jacaré está de um tamanho incompatível, né? Existe muito, porque em cachorro a gente sabe que tem muito abandono, né? E em animal silvestre também tem o descarte desses animais. Eu não sabia que ia ficar grande. Ele morde. Existe isso? Existe muito. Então, assim, um exemplo que a gente comentou, né, do tigre do Mississippi, né, que é aquele cágado. Então, geralmente as pessoas compram em feiras livres, eles são super pequenininhos, tamanho às vezes até de uma moeda de R$1, um pouquinho maior. E daí o animalzinho vai crescendo, a manutenção de um aquário é complicada, e eles acabam descartando. Então o pessoal joga no Riacho Grande, o pessoal joga em qualquer laguinho, né, em qualquer parque, achando que o animal vai sobreviver, que não vai causar nenhum dano aos outros animais que estão lá dentro, né? Então isso acontece muito, abandono, as pessoas abandonam muitos animais na clínica também, né, porque cresceu, ou então porque faz barulho, né? Então tem várias situações que a gente acaba pegando também. Maravilha. Vocês haviam pedido alguma imagem, não é isso? Alguma específica que vocês... Não, acho que a Melissa trouxe alguns casos. Trouxe alguns casos clínicos que, se a gente quiser soltar, ela vai comentando. Tá, joia. Então acho que o pessoal está preparando para colocar. Ok.
Então isso é uma coisa, esse animalzinho que a gente comentou, né? Esse daí ele é um cágado, ele é um tigre d'água, que é uma coisa muito comum. Então esse é um prolapso de um pênis desses animais, tá? Então assim, tem muitos proprietários que na hora que vê isso saindo para fora do rabinho do animal, eles acham que é um outro animal. Então assim, tem pessoas que acham que é uma lesma, dão um martelado em cima, e na verdade assim, isso é o pênis do animal que por algum motivo saiu para fora, né? E a indicação é cirúrgica. Em alguns casos, até mesmo a remoção do pênis desse animal. É verdade, doutora Melissa, que o macho tem a parte da barriga encurvada para subir na fêmea. E aqui isso vale para jabuti, tá? Para os demais, para os outros cágados, isso não vale, tá? Então, por exemplo, para os tigres d'água, para o tigre do Mississippi, geralmente o macho ele tem a unha bem mais alongada, que eles fazem a dança do acasalamento, mas a barriguinha é retinha dos dois. Mas nos jabutis, a fêmea, a barriga é retinha, e o macho ele é um pouquinho mais côncava para ela encaixar na fêmea. Isso é verdade. Mas a próxima. Isso é uma coisa também bastante comum de acontecer, né? Então chega a Páscoa, todo mundo ganha um coelhinho, e uma alteração bastante comum que são as sarnas nos coelhos, né? Então acaba acontecendo essas crostas em região de nariz, ao redor do olho, a unha cresce demais, mas existe tratamento também. Então a gente faz uma medicações semanais e até na última foto a gente já vê a pele lisinha, só falta estar crescendo o pelo na região. A próxima, por favor. Então são os hamsters, né? São os pequenos roedores, são coisas bastante comuns de acontecer. E essa bolinha, né? Essa bolona, na verdade, que tem do lado do roxinho dele, isso é um tumorzinho que começou no olho e o proprietário acabou deixando passar um pouquinho mais de tempo e infelizmente depois assim, o prognóstico, né, do animal já não é muito bom, né? Tem que ser feita a remoção do tumor, mas nem sempre com bons resultados, né? Porque já é uma massa bastante aumentada. Isso é mais um caso, né, comum de acontecer. Isso daí, a primeira imagem é o raio-x de um jabuti, tá? De uma fêmea de jabuti. E tem vários ovinhos dentro dela, né? Assim, por que isso? Geralmente é erro de manejo. Então as pessoas têm na cabeça que, assim, então existe uma lenda muito antiga que jabuti cura problema respiratório, bronquite em criança. Então as pessoas cuidam desses animais embaixo da cama, num ambiente sem terra, sem nenhum local para o animal estar botando. Chega uma certa idade, a fêmea quer botar, ela vive no cimento, ela não tem como fazer um buraquinho para enterrar os ovos, ela vai retendo esses ovinhos dentro dela, até chegar um momento que comprime o estômago, comprime o pulmão e o animal começa a ter alterações. Daí o proprietário leva lá o animal na clínica, a gente consegue fechar um diagnóstico e daí infelizmente o caso é cirúrgico, né, para remoção de todos esses ovinhos antigos. Uma coisa cruel. Isso daí também é um jabuti, né? Não sei se vocês conseguem visualizar que ele tem um dos membros mutilado, né? E o outro membro bastante machucado. Isso é um jabuti que vivia num ambiente pequeno, com um ambiente sujo também, e ele foi roído por um rato. Então ele teve uma infecção bastante importante e o outro membro também teve que ser amputado. Daí a gente acaba adaptando com rodinhas para eles conseguirem se locomover. Daí os papagaios, né, que as pessoas têm bastante ave em casa, e aquilo que a gente comentou em relação a uma boa alimentação, um bom manejo, um ambiente quentinho para eles. Então isso é um quadro clássico de sinusite, né? Então as aves também têm sinusite, os papagaios também têm sinusite, e começa a crescer, começa a ter um aumento de volume ao redor do olhinho deles, tem secreção nasal. E em alguns casos, como o pus da ave ele não é molinho como o nosso, eles acabam formando nódulos e a gente tem que fazer a remoção cirúrgica, além de tratamento com inalação, com antibiótico injetável, melhorando a alimentação, para conseguir corrigir esse quadro. O animal até dá para ver, ele não consegue nem fechar o bico, de tanto pus que tem dentro do olhinho dele, o biquinho dele fica aberto. Isso daí agora é uma época muito comum, né, de tráfico de animais. Então, assim, as pessoas pegam muito filhote de aves, às vezes falta um pouquinho de informação em relação à alimentação, acabam oferecendo um alimento muito quente para o animal, e o filhote, como ele tem muita fome, ele acaba tendo a queimadura do papo, né? E daí isso também é sendo feita uma cirurgia para suturar, né, para costurar o papinho dele para que ele continue comendo, porque senão tudo que ele come vai escapar por esse buraquinho da ferida que acaba formando.
Isso daí é um periquito, tá? As pessoas têm bastante em casa também. E essa crosta toda que a gente está vendo, isso é uma sarna, né? Então, assim, a sarna não existe só em cachorro, existem nas aves também, logicamente que em alguns animais mais específicos, e aí é num periquito. Então, ele causa essas crostas e causa o crescimento do bico do animal também. E isso também é medicamentoso. A gente entra com medicação, faz o aparo do bico dos animais para que eles tenham uma qualidade de vida. Daí é uma fêmeazinha de sagui que teve que ser feita uma cesariana porque ela por uma falta de alimentação, um problema nutricional, por uma deficiência de cálcio, ela não tinha força para ter contração uterina para expelir os filhotes. Então os filhotes morreram dentro da barriguinha dela e teve que ser feita uma cirurgia para remoção dos fetos, que já estavam mortos já. Perfeito, eu vou pedir... tem mais uma ali. Tem mais uma. Isso também é comum, na verdade essa foto é de um gaviãozinho, mas isso, não sei se vocês conseguem visualizar, um canudinho, tá? Isso é uma pena jovem, que a gente chama de canhão, isso é uma fratura de canhão. Então é muito comum quando as pessoas fazem corte de asa de calopsita, de papagaio e não fazem o corte correto. Como a pena jovem ela é muito vascularizada, qualquer batidinha que o animal tem um sangramento bastante importante. Então isso é uma coisa de rotina lá na clínica também que a gente acaba atendendo. Maravilha. A gente vai dar uma paradinha agora para um rápido intervalo, a gente volta já. Você não precisa nem sair daí, pode continuar com o computador ligado, pode continuar mandando perguntas, a gente vai continuar mostrando casos interessantes de animais silvestres e respondendo às suas dúvidas. Então, nem sai da frente do computador, é um instantinho, a gente já volta. Estamos de volta com a ABCD dos Bichos, o programa que trata da saúde animal em Web TV. Toda sexta-feira está aqui a doutora Marta Lete Capelli, da Clínica Veterinária São Bernardo, falando sobre medicina veterinária, saúde de animais de estimação, de outros tipos de animais, e com um canal aberto para você mandar seu comentário, mandar sua pergunta. Você pode escrever aí abaixo, logo abaixo da tela onde tem aí mensagem. Não fique tímido não fique tímida. Mande a sua mensagem, que a doutora Marta está aqui para responder, e hoje com uma convidada. Você quer apresentar a sua convidada de novo? Hoje a gente está recebendo a doutora Melissa Sansoni Mauro, da Clínica Fauna de Especialidades, e ela trabalha com animais silvestres. A Clínica Fauna presta todo tipo de assistência, exames laboratoriais para animais silvestres. E para cão e gato também. Para cão e gato também. Doutora Melissa, a Paula Rodrigues pergunta se o médico veterinário que trata de animais silvestres tem que fazer uma pós-graduação específica e qual a duração dessa pós-graduação, se precisar ser feita. Tá. Então, assim, hoje em dia a gente tem vários cursos de pós-graduação de animais silvestres. Antigamente a gente não tinha, por exemplo, esses cursos todos que a gente tem, tá? Então, antigamente você fazia a faculdade normal, com a duração dos 5 anos, e ia atrás fazendo estágios e outros cursos por fora. Mas hoje em dia existem já as pós-graduações em animais silvestres. Não existe o título de especialista em animais silvestres, mas você já consegue ter um pouquinho mais de estudos do que a gente tem na faculdade, porque é um período muito curto que a gente acaba tendo, tá? Perfeito. Ali no final do primeiro bloco, né, antes do intervalo, a gente viu várias doenças, muitas delas deu para ver ter uma falta de cuidado, um ataque como do animal que come a patinha. Mas a Ana Paula quer saber se existem muitas doenças dos animais silvestres que são transmissíveis para o homem, se elas são diferentes, mais assustadoras, mais corriqueiras ou menos que dos animais convencionais. Então, assim, existem algumas doenças, sim, na verdade são bastante. Então, assim, uma coisa que é muito interessante a gente saber é que todo animalzinho pode transmitir uma doença para a gente, que são chamadas as zoonoses, né? Então, dentro dos animais silvestres, a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com os jabutis, né, os cágados, que são os primos dos jabutis. Então, todos esses que têm o casquinho torto, por exemplo, os casquinhos duros, eles são portadores de várias bactérias, né? Uma que as pessoas conhecem mais é a salmonela, que é a bactéria que tem no ovo, né, que o pessoal põe na maionese, faz a maionese com ovo e deixa fora da geladeira e acaba levando uma diarreia bastante importante. Então, assim, todos os répteis, eles são portadores dessas bactérias, por exemplo. Só que eles podem viver em harmonia e vão eliminar essa bactéria através das fezes. E como a gente se contamina? Vai brincar, vai fazer um carinho no animal, esquece de lavar a mão com água e sabão, acaba colocando a mão na boca e daí assim a gente pode estar se contaminando, tá?
As aves, né, que as pessoas têm muito em casa hoje, então tem as calopsitas, tem os papagaios, né, os proprietários dão beijinhos direto no bico do animal, tem alguns proprietários que até mesmo comem e dão alimento no bico do animal, que isso é uma coisa comum de acontecer. Então, assim, existem também algumas doenças que a gente tem que falar. Uma delas é a salmonela, né, que pode dar uma infecção intestinal bastante importante, tanto em adulto quanto em criança. E uma mais preocupante ainda, uma outra doença, é uma outra bactéria que tem um nome um pouquinho chato, que chama Chlamydophila psittaci, tá? Que é uma bactéria que pode sim viver em harmonia com as aves, né? Isso todas as aves têm, desde um tico-tico até mesmo um avestruz, mas ela pode ficar doente por causa dessa bactéria. E daí ela pode ter uma sinusite, pode ter um problema respiratório, um problema digestório. E como a gente se contamina com essa bactéria? Da mesma história dos répteis, né? Então pelo contato direto, né? Por via oral, então brincou com a ave, limpou a gaiolinha da ave, pôs a mão na boca, então a gente pode estar ingerindo essa bactéria, tá? Ou então, da outra forma, é a gente inalando o pó do cocô de uma ave. Então, tem uma calopsita em casa e troca o jornal uma vez por semana, né? Tem um trinca-ferro e troca o jornal uma vez por semana. E o cocô, nesse período, ele acaba ficando ressecado. E quando o proprietário vai fazer a remoção, por exemplo, do jornalzinho, ele inala o pó do cocô da ave. E se a ave tiver essa bactéria, a gente pode estar se contaminando. O que acontece num ser humano? Pode levar uma pneumonia bastante severa e uma meningite também. E isso é uma coisa que não é só de literatura, que a gente tem vários clientes que têm criança pequena em casa que acaba sendo fechado o diagnóstico, né, de clamidiose, por exemplo, humana, por causa de uma calopsita às vezes. Então, assim, essa informação é muito legal. Não é por isso que não é para ter o animal, não é para dar beijinho. Hoje em dia existem exames que se faz até mesmo através das fezes, que é um exame indolor, para chegar a um diagnóstico se o animal é portador ou não é. Se ele for portador, existem tratamentos para que ele não seja mais portador dessa bactéria, para a gente conseguir matar essa bactéria dentro deles. Ou seja, manter a higiene depois que mexer com qualquer animal, né? Então, assim, mesmo um cachorrinho, um gato, brincou, né? Assim, é legal, uma boa higienização. Tem uma propaganda, Melissa, não sei se vocês conhecem, que a mãe até cita, fala assim, essa é a minha futura veterinária, que a criança pega um jabuti e dá um beijo na boca do jabuti. Aquilo até me arrepiou, porque imagine, né? Assim, às vezes sem a maldade, né? Assim, é aquela história da falta de informação. Falta de informação, né? Para fazer a propaganda. Até mesmo, né? A propaganda. Bastaria ter consultado um veterinário e falar, não, pode carregar o jabuti, mas não fazer carinho, mas não beijar direto na boca do animal, né? Carlos Eduardo fez uma pergunta, doutora, mas já respondeu, que era a respeito também da pós-graduação, da duração, de como... A Gabriela Esteves, não disse de onde, pergunta onde pode adquirir um papagaio com segurança, e a Alicia, de São Caetano, faz uma pergunta semelhante, né? De onde vêm esses animais diferentes que ela viu no primeiro bloco e que a doutora está falando, né? Tigre d'água. Agora você falou do ferro. Trinca-ferro, isso, que é o mesmo que o picharro, que as pessoas acabam achando que são dois animais diferentes, mas é um passarinho, né, um passeriformes que é muito utilizado para canto, então hoje em dia tem campeonatos de canto desses animais. Então, é um animal bastante comum. Então, de onde vem esses animais? Então, assim, os legalizados, então, como a colega perguntou, a Gabriela perguntou, então, assim, hoje em dia existem pet shops já, que você consegue comprar esses animais já legalizados. Então, tanto no ABC já existem pets, que você consegue comprar um papagaio, uma arara, um sagui, tudo isso já legalizado pelo IBAMA. E esses animais, eles vieram, né, eles existem um criador, que eles costumam vender a partir da segunda geração de filhotes. Então, chegou, faz de conta, um papagaio de apreensão, esse papagaio foi pareado, foi formado um casalzinho, ele ficou nesse criador e a partir da segunda geração de filhotes, esse animal já é comercializado, tudo direitinho, né, com a documentação do IBAMA, com microchip, tudo já legalizado, tá? E esses animaizinhos que a gente acabou vendo são todos de proprietário, tá? Acho que não sei se foi essa pergunta. Não, ela queria saber de onde, não esses que você mostrou, sim, mas pelo que eu entendi é isso, onde se adquire. Onde se compra, né? Onde se compra então, assim, animais tão diferentes. Hoje em dia você consegue comprar esses animais todos legalizados. Infelizmente existe muitos animais que acabam vindo do tráfico, mas acho que o nosso papel é alertar, assim, que se quiser comprar realmente um animal já legalizado. Perfeito. Você falou formam os pares e tudo mais. Uma dúvida que todo mundo tem, né? Porque o papagaio, por exemplo, ele não tem diferença entre o macho e a fêmea, né? Externamente. Exatamente. Né? Não tem diferenciação sexual. Antigamente fazia-se uma laparoscopia com anestesia geral.
Conta para o pessoal, Melissa, como é feito hoje? É muito complicado? Não, é super simples. Então, antigamente, como a doutora Marta falou, assim, a gente tinha que submeter o animal a uma anestesia geral, a gente fazia um furinho na lateral do animal, com laparoscópio a gente via se era macho ou se era fêmea. Hoje em dia, assim, não se usa mais esse tipo de protocolo, a não ser que, de repente, precisa ver se o animal tem uma alteração, né, no testículo ou no ovário, mas, no geral, se faz o DNA ou através das penas, né? Então se faz a remoção de algumas peninhas do peito do animal, ou então através de uma gotinha de sangue. Então o animal vai já na consulta para fazer hemograma, já colhe uma gotinha de sangue a mais, já manda para um laboratório específico para ver o sexo do animal. Mas realmente, assim, papagaio, por exemplo, não tem a diferença de macho e fêmea. Essa história que o macho fala mais, a fêmea é mais colorida, isso e a gente acaba até mudando o nome do papagaio, né? Depois de um certo tempo. E muda mesmo, né? Então, é verdade que o papagaio não tem penas verdes, ele tem penas que são azuis e amarelas. E daí a combinação tem, através da iluminação, que dá a coloração de cada pena. Mas se olhar, é fato isso, então. Isso é real, isso é fato. No microscópio eu só vou ver azul e amarelo. Não é muito fácil de visualizar, mas assim, isso é verdade, isso é o que realmente acontece. Perfeito. Tem mais algum caso que você queira mostrar, doutor, enquanto eu vou vendo as perguntas, fotos. Que os internautas estão mandando perguntas. Então, eles vão preparando, enquanto isso... olha, a Vanessa Mello de São Bernardo pergunta se a fêmea de ave bota ovo a vida inteira, mesmo sem copular, se ela menstrua no ovinho. Ela pergunta por quê. Tá. Então, assim, a fêmea das aves, depende da ave, ela atinge a maturidade sexual com uma certa idade. Então, por exemplo, o papagaio, que é o mais comum, a partir dos 5 a 6 anos de idade, a fêmea já está apta para reproduzir. E não necessariamente ela precisa do macho para botar os ovinhos, é igual uma galinha. Ela pode estar botando os ovinhos, só que vão ser ovinhos inférteis, né? Que o pessoal costuma falar que é um ovinho que não é galado. Mas ela pode botar, assim, a vidinha inteira, ou também pode não botar a vidinha inteira e realmente ser uma fêmea. Então, um exemplo, a gente tem uma cliente que tem uma papagaia já sexada, com DNA tudo certinho, de 65 anos, que nunca botou nenhum ovo. Né? E tem milhares aí de calopsitas botando, ela começa a botar com 1 ano, até os seus 18 anos estão botando ovinhos ainda. Tá? Nossa, muito interessante. Mas elas não menstruam, diferente de como ela comentou, assim, elas não menstruam, tá? Então não tem sangramento, não tem nada disso. Sim. Mas o comportamento muda, então o animal fica um pouquinho mais agressivo, eles tentam se masturbar, impede, mesmo como cachorrinho, né? Sim. Sobe na perna do proprietário, as aves também, então elas levantam a caudinha e se masturbam no controle remoto, no pé do proprietário, em vários locais. Olha. E acho que a gente tem, então, mais casos da doutora lá. Isso, esse daí é um pássaro preto, tá? Com uma infecçãozinha no ouvido. Então, geralmente as pessoas, como não vê, né, a orelha do animal, acham que eles nem escutam. Mas não, assim, embaixo das penas tem um orifíciozinho, que é realmente o conduto auditivo do animal, e nesse caso o animal tinha uma infecção bastante importante. Então, chega até a ficar mais saltadinho o ouvido do animal. Daí entra com antibiótico, com medicações para que isso melhore. Então, o que a gente comentou, né, em relação à alimentação, ao manejo, então existe uma lenda muito antiga que papagaio, quando é filhotinho, come papa de fubá e quando cresce, come girassol. O problema do girassol é que é um alimento muito rico em gordura e pobre em vitaminas e minerais. E com o passar dos anos, alguns animais eles podem estar desenvolvendo esses nódulos de gordura, que a gente chama de lipoma, né, que são tumores de células gordurosas, que também a indicação acaba sendo cirúrgica para a remoção desses nódulos. Aí o que a gente estava conversando é um periquitinho que por trauma, né, por briga, ele perdeu a parte de cima do biquinho dele. Então ele vivia junto com o agapornis, que é um outro psitacídeo, né, da mesma família, mas é um animalzinho diferente, chama agapornis. Ele vivia junto com esse periquito, só que o agapornis é um animal um pouquinho mais agressivo. Então ele arrancou, né, o bico desse periquitinho e ele teve que se adaptar a um novo tipo de alimentação, porque ele tem dificuldade na apreensão do alimento. Aí é uma coisa bastante comum de acontecer, então principalmente, né, a gente falou dos psitacídeos, quem são eles? São todos esses animais de biquinho torto. Então papagaio, agapornis, calopsita, periquito, né? E esses animais, eles se afeiçoam muito ao proprietário, né? Então eles ficam muito estressados com qualquer tipo de alteração.
Então, aí a gente tem 2 exemplos clássicos de arrancamento de penas de papagaio. Então, por estresse, ou então mesmo por um probleminha, por uma deficiência nutricional, eles acabam se arrancando as penas. Em alguns casos, como na segunda foto, por exemplo, esse animal ele tem ausência de folículo piloso, ou seja, de tanto ela arrancar, era uma fêmeazinha, de tanto ela arrancar as penas, não tem mais como se fossem os poros de onde crescem as penas. Então, é um animalzinho que vai ficar o resto da vida sem penas no corpo. Sendo que para uma ave isso é muito ruim, porque as penas servem para proteger de temperatura, né? Para proteger do frio e tudo mais. Então é um animal que é condenado aí a viver num ambiente quente, né? Porque sofre bastante. As daí acho que é só, a gente comentou no outro bloco, era só para mostrar quem causa, né, essa sarna nas aves. Então essa primeira foto é o ácaro, né? Que é o causador dessa sarninha que acontece em periquito e mesmo em canários. Nossa, bem interessante. Doutora, o papagaio, ali, não sei, o fato de tirar as próprias penas pode ser como uma depressão? Isso é real? Exatamente. Então, assim, isso geralmente acaba acontecendo por depressão. Então, o proprietário foi viajar, né? Então, agora começa a chegar as férias, o proprietário vai viajar e esquece que tem aquele animalzinho em casa. E esse animalzinho gosta muito do proprietário. E como ele foi retirado do bando dele na natureza, né? Ou mesmo que seja em cativeiro, as pessoas da casa são o bando deles. E de uma hora para outra, essas pessoas vão tirar férias e vão viajar, né? Então, ele se vê sozinho, ele se vê fora do bando dele. Então, ele fica estressado, né? E começa essa automutilação. Eles começam a se arrancar as penas para quê? Para chamar a atenção, né? Assim, eu tô aqui, vocês não estão vendo o que eu tô fazendo? Então eles acabam se mutilando para tentar chamar a atenção. Só que chega um momento que isso acaba virando um comportamento de obsessão do animal. Então, por mais que de repente o proprietário já chegou, na hora que começa a crescer as penas, ele acha que isso não faz parte do corpo dele. Então ele continua arrancando. Nossa. Então tem que entrar com drogas, às vezes antidepressivas para o animal, para a gente tentar reverter esse quadro. Mas isso terapia não dá de bater papo com o coitado do bicho. Falar, fala, né? Fala, mas deveria de ter também. Mas não escuta, né? Não escuta. E isso tudo aparece, vocês tratam Isso, tudo isso a gente retrata e assim, são casos bastante comuns de acontecer. E é engraçado que é tudo de época, né? Então agora assim, em janeiro a gente vai receber muito animalzinho com arrancamento de pena, por quê? O proprietário vai viajar, deixa na casa de um colega e o animal nunca viu esse colega, então ele se sente sozinho, né? Então, são muito de épocas. Então, começa a passar a Páscoa, vem muito coelhinho, né? Então, as pessoas acabam sendo muito de modinha, né? Também. Pois é, acaba a graça, né? Acaba a graça do animal, né? Eu vou pedir mais um tempinho. De novo, nós vamos para mais um rápido intervalo, mas a gente volta rapidinho. E você, telenauta, que é o telespectador internauta, você pode continuar enviando as suas perguntas, que vão ser de pronto respondidas aqui pela doutora Marta, pela doutora Melissa. Hoje nós estamos falando sobre animais silvestres. E fique atento, você pode estar chamando o seu papagaio de Beto e ele é Betina. Você pode estar chamando sua papagaia de Loura e é um belo de um lourão que está lá. Como a doutora acabou de falar agora, tem que fazer a tipagem para o DNA pela peninha dele. Então fique esperto, a gente tem vários assuntos para esclarecer aqui no programa e ainda vem mais pela frente. Até já. Estamos de volta com a ABCD dos Bichos, o programa mais animal da Web TV. Não dava para ser mais animal que esse que trata da saúde animal semanalmente. Está aqui a doutora Marta Lete Capelli, da Clínica Veterinária São Bernardo, tirando suas dúvidas sobre a saúde dos seus animaizinhos. Hoje o nosso tema são os animais silvestres e a doutora Marta trouxe a convidada, a doutora Melissa, para participar. A gente é uma especialista em animais silvestres. Você pode continuar mandando sua pergunta aqui para a gente, aqui embaixo você escreve, que a gente responde. Se não deu tempo de responder agora, você pode mandar para o nosso e-mail também a sua pergunta, que a gente responde posteriormente. O e-mail é simples, é fácil, abcddosbichos@uol.com.br. Além da pergunta, se você quiser também mandar a foto do seu animal, mostrar para os outros telenautas que acompanham o programa como é o seu bichinho, fique à vontade, vai ser um prazer para a gente mostrar como é o seu animalzinho. Então, continuando o papo, eu vou aproveitar, tem dois telenautas, o Paulo e a Helena, os dois são de São Bernardo. Eles ouviram a história do papagaio, né, que o papagaio tem depressão porque se sente fora do bando, e ficaram muito curiosos com relação ao tratamento. O tratamento é com medicamento. Existe
medicamento contra a depressão veterinário, ou é o mesmo tratamento que se faz com seres humanos que têm depressão? Tá. Na verdade, assim, as drogas são as mesmas de seres humanos. Não existe uma medicação própria para um papagaio, por exemplo. Então, como a gente comentou no comecinho, são as mesmas drogas, mas a gente usa doses diferentes. Mas antes até mesmo da gente usar algumas drogas, a gente tenta trabalhar com o comportamento do animal, né? Então, assim, o proprietário voltar a dar atenção para o animal, né? Assim, colocar brinquedinhos, dar afazeres para o animal para ver se ele consegue com isso se distrair e parar de arrancar as penas. Se não conseguir só com esse tipo de terapia, a gente acaba tendo que partir para as medicações para que o animal fique mais calmo e pare de se arrancar. Alguns animais, eles arrancam somente as penas, mas tem alguns animais que a gente já atendeu também, que eles acabam até mesmo arrancando a musculatura. Então, assim, primeiro é uma coisa estética, né, e mesmo pode ter uma consequência por causa da temperatura, mas em outros momentos pode causar uma infecção, caso o animal arranque até mesmo a musculatura do corpo. Quais são os animaizinhos, doutora? Só papagaio, que é temperamental, assim? Geralmente esses de biquinho torto que a gente chama de psitacídeos. Então os papagaios, agapornis, calopsitas quando mais apresenta esse tipo de alteração. As araras, né? Então tem aquela ararinha juba, que é uma arara amarela, que é muito comum também, que ela é bastante estressada. Então em todos esses animais de biquinho torto é muito comum esse estresse pelo comportamento, tá? A Fernanda Marques pergunta se a manipulação de aves silvestres é mais difícil, porque eles parecem tão frágeis. Então, assim, é muito do dia a dia, né? De você estar acostumado a pegar esses animaizinhos. Realmente tem a forma certa de pegar. Então, uma ave, por exemplo, você não pode apertar o peitinho dela, porque como as aves elas não têm um músculo que chama diafragma, que ajuda na respiração, eles respiram com a expansão do tórax. Então, se você apertar o peitinho de uma ave, você pode realmente estar prejudicando a respiração desse animal. Então, assim, tem toda uma forma certa de pegar, mas, assim, animais mansos, geralmente a gente acaba pegando no dedo. Então, a gente dá o dedo, o animal sobe no dedo. Mas, quando o animalzinho não é muito manso, a gente tem outras formas também de tá segurando. E a contenção? A gente viu o bichinho já operado, já medicado, mas chega, por exemplo, um lagarto ou, né, uma cobra. Como é feita a contenção desse animal para tirar sangue, para hidratar às vezes, né, para fazer uma medicação injetável? Como vocês abordam? Então, assim, cada animal, na verdade, assim, então a medicina veterinária a gente tem que sempre tá ciente, sempre tá estudando, porque sempre tem inovações, mas a gente nunca pode esquecer, quem trabalha com animais silvestres, da biologia de cada animal também. Então, assim, toda vez que a gente for conter um animal, a gente tem que saber com que ele vai machucar a gente, né? Então, por exemplo, a doutora Marta comentou, uma serpente vai machucar a gente como? Principalmente com uma mordida, então a gente tem que se ater mais à cabecinha do animal. Um papagaio machuca a gente com o bico e com as garras, mas principalmente com o bico. Então todos eles têm a forma certa da gente estar contendo para fazer a colheita de sangue, para fazer um sorinho, seja ele venoso, seja ele subcutâneo. Então todo animal tem a forma certa de estar sendo feita a contenção, mas sempre com o conhecimento da biologia do animal. Eu noto assim na clínica, né, que apesar de a gente não ter especialização, mas chegam canários, pequenos pássaros, e que se você vai segurá-los, principalmente se eles estão com processo respiratório, ou já debilitados, ou já com uma diarreia crônica, a gente até evita pegá-los e tratar pela sintomatologia e pela observação, porque na manipulação o coraçãozinho deles vai a 1000 por minuto, e eles acabam morrendo na mão da gente. Isso é comum? Isso não é muito comum, mas acaba acontecendo sim. Tá? Então, assim, numa consulta, a gente sempre alerta um proprietário dos riscos do estresse. Então, assim, infelizmente, alguns animais a gente realmente tem que fazer a contenção, né, para pesar o animal, para ver direitinho qual o problema que ele está tendo. Mas a gente sempre alerta o proprietário que tem um risco, né, do animal, ele já está assustado porque ele está num ambiente diferente. A gente vai vir uma outra pessoa, né, no caso eu, vou pegar o animalzinho, então ele vai se assustar mais ainda, né? Então, pode acontecer de ter uma parada cardiorrespiratória? Pode acontecer. Eu estou há 8 anos na clínica de animais silvestres, isso aconteceu 2 vezes, tá? E assim, às vezes nem é que o animal está doente. Por exemplo, teve um
um caso de um pássaro preto, ele tinha 18 aninhos, ele foi para consulta de rotina, né? Mas ele nunca tinha ido num veterinário. E de tão assustado que ele ficou na hora da gente fazer a contenção, só para examinar, para pesar, para tirar um sanguinho, o animal entrou em óbito. Então, assim, isso pode acontecer? Pode acontecer sim, então a gente sempre tem que alertar o proprietário desse tipo de inconveniente que pode estar acontecendo. O Roberto Chaves, de Ribeirão Pires, pergunta qual o animal mais diferente que apareceu na sua clínica, e ele estende a pergunta para as duas veterinárias, se acontece de aparecer animal que o veterinário não consegue tratar, assim, não sabe, desconhece, ou se isso é incomum. Não, acho que, não sei, eu vou responder primeiro, mas assim, eu acho que assim, sempre vai ter casos diferentes, né, e daí a gente sempre vai atrás, vai procurar, então às vezes mesmo assim, dentro dos répteis, tem alguns répteis que são um pouquinho mais diferentes, então ele perguntou qual mais diferente, então eu atendi uma vez um dragão barbado, né, que é um lagarto, né, mas é um lagarto diferente. E assim, acho que uma coisa que é importante assim, é não ter vergonha de falar que de repente que não sabe, né, que tem que ir atrás, tem que pesquisar. Então, isso assim, acho que e quanto mais diferente é o caso, assim, mais interessante é pra gente ir atrás, pra gente voltar a estudar, rever casos, né? Então, assim, acho que é fundamental. Não é demérito nenhum hoje a medicina veterinária com tantas especialidades. Muito pelo contrário, não é demérito nenhum para o médico veterinário encaminhar o caso para uma pessoa que é especialista naquela função. Eu me lembro certa vez que há uns 20 e tantos anos atrás chegou uma chinchila com 2 fetos e não conseguia parir. Eu nunca tinha feito uma cesariana numa chinchila. Eu liguei para o zoológico de São Paulo, chamei um biólogo, chamei o veterinário e falei, olha, eu estou com uma chinchila, eu preciso tirar esses fetos. Como é a abordagem? Ele falou, olha, você finge que é uma gata. Faça o mesmo tipo de anestesia e faça a mesma abordagem, porque anatomicamente é muito parecido com uma cesariana de gata. E eu fiz o procedimento e ainda os 2 fetos estavam vivos. Então, assim, eu fiquei toda empolgada, né? Mas, assim, eu tive que pedir uma ajuda, porque eu nunca tinha feito uma... Eu não sabia nem como anestesiar esse animal. Então, eu acho muito importante a gente procurar alguém que saiba... Isso que a doutora Marta falou, assim, pedir ajuda. Assim, se não souber, peça ajuda. Às vezes, de repente, assim, tem algum colega que não está acostumado, de repente vai fazer uma coisa que não é o dia a dia dele, assim, ele pode estar prejudicando. Aquilo é uma vida, né? Por exemplo, se chegar um cachorro na minha mão, assim, eu vou ligar para a Marta e vou falar, Marta, o que eu faço com esse cachorro? Por quê? Eu não sei trabalhar com eles, eu nunca lidei, assim, a minha especialização é animais silvestres, né? Então, assim, cada um na sua área, sempre perguntar para um colega, caso você não saiba, o que você realmente tem que estar fazendo, né? Então, isso não é vergonha nenhuma. E Melissa, tem muita obesidade em animal silvestre também? Muita obesidade, tem bastante obesidade, principalmente em jabutis tem bastante obesidade e nos papagaios, né? Então assim, a gente vê na clínica mais papagaio que come batata frita, toma Coca-Cola, café, né? Café, né? O famoso café, o pãozinho com manteiga de manhã, come pipoca, né? Então assim, a gente tem bastante problema de obesidade. E não sei se vocês lembram das fotos anteriores, aqueles nódulozinhos amarelados no papagaio, tudo isso é decorrente de um acúmulo de gordura da alimentação que o animal teve. E como você avalia que um jabuti está obeso? Não é pelo peso. Não, o jabuti não é pelo peso. O que a gente costuma observar, às vezes, na região das patinhas deles, às vezes acaba saindo placas de gordura, né? Então, você vê aquele animal fofinho, na hora que ele vai recolher as mãozinhas e os pezinhos, ele às vezes tem dificuldade até mesmo dobrinha, aquelas dobrinhas de perna de neném, é a mesma coisa em jabuti. Então, a gente percebe esse tipo de alteração. E jabuti também, as pessoas costumam, é errado, mas as pessoas costumam dar pão com leite, né? Assim, dar biscoito, são coisas que não fazem parte da alimentação desses animais, né? E, Melissa, eu queria comentar que muita gente acha que o jabuti, né, ele hiberna em determinada época do ano, né? E a gente sabe que isso não é verdade. O que acontece exatamente que o animal fica quietinho num canto e as pessoas avaliam que ele está hibernando? Né? Então, na verdade, assim, todos os répteis, eles dependem muito de uma temperatura, uma temperatura alta, para que o metabolismo dele funcione mais rápido. Então, quando está frio, o que acontece? Tudo dentro do organismo dele funciona mais devagar. E funcionando mais devagar, ele vai andar menos, ele vai ter menos fome, né? Agora, um animal que já tem algum tipo de alteração, um probleminha nutricional, às vezes, anterior a isso,
Quando eles ficam mais quietinhos, isso pode também estar desenvolvendo algum outro tipo de alteração, alguma bactéria, às vezes, que estava lá quietinha, né? Por essa diminuição de temperatura, diminuição do metabolismo, ela pode se desenvolver e causar algum outro tipo de alteração, uma pneumonia, uma diarreia e tudo mais. Tá? O Luiz Augusto Dimas, de Diadema, pergunta se peixes fazem parte do universo do médico veterinário que trata de silvestres. Não, então assim, hoje em dia a gente tem, por exemplo, na fauna a gente tem também um especialista que cuida somente dos peixes, tá? Não faz parte do mesmo setor. Então é um outro médico veterinário que cuida dos peixes, mas existem médicos veterinários que só fazem isso também. E é porque é uma cena inusitada, você imaginar chegar com o aquário. Como é que... geralmente as consultas acabam sendo a domicílio, né? Então o médico veterinário vai no domicílio, mas se faz cirurgia também em peixes, se faz anestesia em peixes também, medicação intramuscular, né? Então antibiótico. Peraí, doutora, como é que faz isso? Tem que fazer dentro do aquário. Dentro do aquário, mas na verdade assim, mesmo que você suspenda o animal com toalha umedecida, você tem um certo controle, um certo tempo que você pode estar ficando com o animal também. Que interessante isso, mas opera também dentro do aquário? Não dentro da água. Certo. Daí você tem a umidade toda que você vai estar trabalhando. Mas se faz também cirurgias, remoção de nódulos, tudo igualzinho se faz num outro tipo de animal. Que curioso. Colheita de sangue, tudo isso se faz também. E o pessoal leva, assim como tem toda essa variedade de animais silvestres, deve ter uma variedade tão quanto dos peixes, que parece tudo igual. Tem, mas é que ainda falta, assim, às vezes um pouquinho de divulgação. Então tem proprietários que acham que o peixinho está doente, né, não vou levar no veterinário. Tem pessoas que nem sabem que existem veterinários específicos para peixes. Então, assim, eles acabam deixando, por falta de conhecimento, o animalzinho morrer, né, e depois vai na loja e compra outro. Mas assim, acho que a divulgação é super importante para isso, né, para a gente alertar que existe sim veterinários que cuidam também dos peixes. Então vamos lá, a Clínica Fauna tem um site. A gente tem o site, que é www.faunaespecialidades.com.br. Então vamos lá, devagar, para você anotar, se você está aí. Você acabou de perguntar dos peixes. www.faunaespecialidades.com.br. Entra lá tem endereço, tem telefone, tem as especialidades que a gente trabalha, né? Tem tudo direitinho explicando para vocês no site. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entram em contato com a gente que a gente tenta esclarecer. E quais são as especialidades mais comuns? É ave mesmo? São esses... Que a gente atende lá peludinhos diferentes, lá na fauna. Lá na fauna a gente tem várias especialidades. Então tem a da clínica de animais silvestres, tem o oftalmologista, acupuntura, homeopatia, dermatologia, tem laboratório clínico, raio-x, cirurgia. Então tem várias especialidades. Certo. Tá? E dos animaizinhos que mais surgem lá, quais os mais comuns? O que a gente atende muito são as aves. Então as aves é o que a gente mais atende. Tem bastante roedores, né? Então os hamster, chinchila, porquinho da Índia vão bastante. Né, os saguis também, tem bastante, os primatas também tem bastante animais que vão, mas o que as pessoas mais têm em casa, como pet mesmo, né, que são animais bastante dóceis, são as aves. Tá? O Adalberto Gomes, de Santo André, pergunta para Marta. Rapidamente comenta que o veterinário, sim, às vezes ele recomenda que você encaminhe para um especialista, mas alguns desses animais silvestres, eu estou dando uma enxugada na pergunta. Qualquer veterinário pode atender, né? Quais os mais comuns? Sim, na minha clínica também aparecem muitos papagaios, ferrets, roedores, e muitos não se dispõem a ir até um especialista. O beabá, né, da clínica médica, a gente faz doenças infecciosas, processos respiratórios, às vezes uma talinha num canário que quebrou a perna, né? Isso, e a gente não sai da faculdade sabendo, né, Melissa? A gente tem uma terapêutica massal, de granja, você vai tratar se tem uma galinha passando mal, você não vai tratar individualmente da galinha, você faz a necrópsia naquele animal e trata os outros, na ração e tudo mais. Então a gente não sai. A primeira tala que eu fiz numa asa de um passarinho, há uns 30 anos atrás, ele não conseguia ficar de pé, de tão pesado, né? Então, aí a gente foi aprimorando, foi cortando palitinho, foi pondo uma fita mais leve, até que a gente hoje, se chegar, eu sei fazer, não sou especialista.
pequenas amputações, que tem aquela anilha, né? Isso é bastante que às comum vezes acontecer, estrangula, né? Corta a circulação do pezinho, e a gente tem que resolver aquilo na hora. E a pessoa às vezes não tem nem condução de ir no nem condição financeira e nem condução para levar até um especialista. A gente acaba tratando, claro, mas quando é uma coisa mais especializada, ou se a pessoa tem condição, que a gente precisa de um exame acurado, um exame laboratorial, um raio-x, com certeza tem que encaminhar para um especialista, que felizmente eles existem hoje. Infelizmente temos especialistas, infelizmente terminou o nosso tempo, mas fica a dica para você, toda sexta-feira a partir da 13h está aqui o ABCD dos Bichos, com a doutora Marta, os convidados como a doutora Melissa, que a doutora Marta trouxe, para esclarecer para você um pouco mais sobre a saúde dos animais. A doutora Melissa, especializada em animais silvestres, deu muitas dicas. www.faunaespecialidades.com.br. Se você precisar de mais informações, entre no site e tire essas dúvidas. Semana que vem a gente está aqui, né, Marta? Gente, muito obrigada pela audiência. Eu quero agradecer demais, Melissa, a sua presença aqui. A Melissa vai voltar outras vezes, porque tem muito papo para a gente botar em dia. E também eu queria agradecer a disponibilidade de ela vir até aqui, trazer as imagens. E quando eu achar que você tem uma disponibilidade, vou convidá-la de novo, Melissa, tá? Com todo prazer. Tá. Assim, e eu queria agradecer também o convite que vocês me fizeram. Muito obrigada. Perfeito. E a semana que vem estará aqui a doutora Lilian Kamikawa, da RK Diagnósticos, uma entidade que só faz exames de animais. Tá bom? A gente aguarda vocês semana que vem.